Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R, nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 55, Programação Funcional, Avaliação Preguiçosa dos Argumentos de uma Função. Essa técnica e esse comportamento que existe nas funções é o que dá uma flexibilidade muito grande para muitos artifícios e implementações que nós fazemos em nossas funções, em nossa criação de funções. Eu sou Ben David e para você entender um pouco mais sobre essa aula e todas as outras, convidamos vocês para acessarem a página bendavid.github.io, aqui na opção em cursos, mais especificamente em curso R, e em curso R nós vamos para um módulo nível intermediário. Aqui nós temos toda a descrição do nosso material e mais ainda em material nós temos, na seção material, nós temos o link que vai redirecionar para a página do curso. Na página do curso você tem acesso a todo o material escrito que será convertido logo mais em livro e também o acesso aos slides das aulas, que você pode não só ter acesso aos slides, como também aos scripts. Caso você não tenha ainda instalado o R e o RStudio, você pode utilizar todos os recursos dos exercícios e scripts via Chime que nós disponibilizamos aqui no link específico, tá? Voltando então para a nossa apresentação, convidamos a todos vocês também para que, se quiserem entender um pouco mais sobre essa nossa filosofia de propagação do conhecimento, acessem o selo Democratizando Conhecimento para entender um pouquinho mais de todo esse trajeto que tentamos desenvolver e apresentar para toda a sociedade. Bem, hoje nós temos um assunto muito interessante que é o comportamento dos argumentos em uma função. E ainda mais, não sei se vocês tentaram entender ao longo de todo o módulo, nós demos algumas pinceladas, os argumentos em uma função têm uma tipagem, é um objeto específico dentro do ambiente R. É um objeto do tipo playlist. Então, significa dizer que se, por exemplo, nós criarmos aqui uma função, nós criamos uma função com apenas um argumento e soltamos o resultado apenas do valor 1. Se nós pedirmos e utilizarmos a função formals para identificar esses argumentos e pedirmos a sua tipagem, vocês vão observar que o argumento ele tem uma tipagem específica, né? Que é uma tipagem do playlist. E a característica específica desse tipo de objeto é uma avaliação um pouco mais, vamos dizer assim, demorada do convencional. Os argumentos que são inseridos, os valores ou funções que são inseridas para os argumentos, eles não necessariamente são avaliados automaticamente. Por isso desse termo preguiçoso, um pouco mais demorado. Vamos ver na sequência com um exemplo. Perceba que nós criamos aqui uma função nominada f2, inserimos no argumento x uma possível função chamada aux, que não existe ainda no nosso ambiente de trabalho. Essa função ela vai retornar apenas o valor 10. Nós vamos lá na sequência e chamamos essa função. Perceba que não ocorre erro algum. Isso significa dizer que, tecnicamente, nós poderíamos pensar, poxa, se não existe a função aux, era para que no ato da criação e da chamada dessa função, retornasse para mim um erro dizendo, não existe no ambiente de trabalho, no caso no ambiente global, uma função chamada aux e isso deveria retornar como um erro. O que é que acontece? As funções, os argumentos específicos das funções, elas têm esse termo
preguiçoso justamente porque esse tipo de objeto, pair list, ele só é avaliado quando chamado no ambiente de execução dessas funções. Perceba que no ambiente de execução, isto é, no corpo da nossa função, como em nenhum momento o argumento x ele foi chamado, que se esse argumento ele fosse chamado, automaticamente se chamaria aux, ele é dado como simplesmente uma promessa. Ele está ali no seu armazenado, no identificador de memória, mas enquanto ele não for chamado, a gente não o avalia. Ou seja, não avalia o que é que tem dentro do argumento. Vamos pensar assim. Então, nesse caso, por isso que o valor 10 é retornado com êxito na chamada da função f2, porque, por enquanto, o argumento x, o que está nele, está como uma promessa. Não foi avaliado. Por isso, a gente chama esse comportamento de avaliação preguiçosa dos argumentos. Vamos ver mais outras características como consequência da avaliação preguiçosa. Perceba que alguns argumentos, nós já falamos isso no módulo básico, eles têm alguns argumentos que a gente chama argumentos padrão. A gente já dá um valor específico para ele se o usuário não inserir nada para esses argumentos. Então, por exemplo, eu criei uma outra função f3 que eu tenho aqui 3 argumentos. O argumento A, o argumento B e o argumento C. No argumento A, veja que se o usuário não utilizar valor algum, vai ser utilizado o valor 4 para ele. Agora, perceba o que é que tem nos próximos argumentos, B e C. No argumento B, nós temos como valor padrão a dependência de um outro argumento, que é o argumento A. Então, nem ainda eu estou no ato da criação, né? Nem ainda eu praticamente criei a função, eu já estou utilizando o argumento A como valor padrão somado mais 2 como valor padrão para o argumento B. E ainda mais, eu estou utilizando no argumento C valores, objetos internos no corpo da função que nem sequer foram executados ainda. Isso tudo ocorre porque tudo que estará nos argumentos serão promessas. Serão apenas avaliados quando forem chamados no corpo da função. Então, perceba, por que na sequência nós não teremos problemas na execução aqui quando nós chamamos a função f3? E aqui o resultado ocorre sem erro algum. Então, aqui nós temos na primeira linha de comando da função f3, no corpo dessa função, um objeto x, um objeto y, em que esse objeto x e esse objeto y será utilizado aqui no argumento C. Mas perceba, ele só será chamado, utilizado, esse argumento C, lá no fim da linha de nossa execução, que está no objeto list. Por isso que não ocorre erro algum, porque quando o ambiente de execução ele é iniciado, vai ocorrer a execução da primeira linha de comando, da segunda linha de comando, aí entro na lista. Na lista entra o primeiro argumento, ele automaticamente eu estou atribuindo para o nome, né, da lista, né, que vai ser como um objeto, o próprio objeto A, e aí ele vai me retornar o valor 4. No B, eu já avaliei A, ele vai ser inserido aqui em B, A mais 2, e aí ocorre perfeitamente o retorno do resultado. E mais ainda, por fim, eu chamo C. E C vai ser armazenado num outro objeto nominado de C, que vai ser a multiplicação de x mais y, de x vezes y. Só que perceba que x e y
no ambiente de execução ele já existe, porque já foi executado a primeira e a segunda linha. Por isso que o retorno ocorre perfeitamente sem erro algum. Então perceba que no ato da minha criação, todos os argumentos são promessas, porque perceba, x não existe, y não existe e a muito menos existe como objeto aqui no ambiente envolvente aonde a função f3 foi criada. Teoricamente, poderíamos pensar, se não conhecêssemos essa característica dos argumentos, que poderia me retornar um erro. E não, a gente percebe que devido a essa característica dos argumentos, entradas como promessas, ocorre a execução perfeitamente da nossa chamada de função. Uma outra coisa que nós temos que entender também, muitas vezes a gente observa para determinados usuários que não se aprofundam no ambiente, que é que quando nós atribuímos nomes a objetos, nós podemos, teoricamente, utilizar tanto a igualdade quanto o símbolo da flechinha de atribuição. Mas nós vamos perceber que, semanticamente, existem diferenças. Por isso que a gente diz, a igualdade a gente utiliza apenas para a utilização nos argumentos, quando nós queremos atribuir valores aos argumentos de uma função. E o símbolo da flechinha é justamente quando nós vamos atribuir nomes, as ligações dos nomes aos objetos. Por quê? A primeira coisa que ocorre em termos semânticos, observe que aqui eu tenho a criação, pensando tecnicamente, de um nome que vai se ligar ao valor 4, que é um objeto, e que posteriormente eu teria um outro nome que se associaria, se ligaria a esse mesmo objeto 4. Mas aí o que é que acontece? Quando eu executo essa linha de comando, ocorre um erro. Por que que ocorre um erro? Aí onde vem a primeira diferença semântica. O símbolo de atribuição de flechinha ele tem prevalência sobre o símbolo da igualdade. Isto significa dizer que numa execução dessa, primeiro vai ser executado y é atribuído a x, só que por que que ocorre o erro? Porque primeiro x não se ligou a 4. Ocorre primeiro y sendo associado ao objeto correspondente ligado a x, mas x ainda não existe, por isso que ocorre um erro. Por quê? Porque ocorre a prevalência da atribuição flechinha pela igualdade. Caso nós colocássemos aqui o contrário, primeiro flechinha aqui onde está a igualdade e a igualdade para cá, o retorno seria sem erro algum, porque haveria primeiro a prevalência. Primeiro x se ligaria a 4 e que posteriormente y iria se ligar ao objeto que também está ligado ao nome x. Então essa é a primeira diferença semântica que temos entre esses dois símbolos, entre essas duas funções. Uma outra coisa que nós vamos entender em termos semânticos da diferença entre a flechinha e a igualdade. Vamos lá. Por que que nós utilizamos a igualdade e não a flechinha na hora que iremos inserir valores aos argumentos em uma função? A primeira diferença que nós vamos ter nessa situação será o seguinte. Aqui eu criei uma função nominada teste e o que é que ocorre? Aqui nesse caso, eu estou chamando uma função e atribuindo a esse argumento aqui x, e nós vamos observar o seguinte. Quando nós usamos a igualdade para dar valores aos argumentos, essa avaliação ou a avaliação que vai ocorrer desse objeto ou desse valor do objeto, vamos entender assim, que pode ser valor, função, o que quer que seja. Ela será feita essa avaliação interna à função. Isto é, ela será avaliada no ambiente de execução da função.
Quando nós usamos a atribuição de flechinha, ela ocorre no ambiente superior, isto é, na chamada, no ambiente de chamada dessa função. Vamos entender o que é que nós estamos querendo falar. Então, aqui, inicialmente, eu criei a função teste. O que é que vai acontecer? Simplesmente aqui eu tenho um objeto AE, que é um objeto do ambiente de execução, um objeto interno do corpo dessa função, e temos mais um outro objeto X. Então, veja que aqui nesse caso, ls está sendo avaliado dentro do corpo da função teste. Quando eu chamo a função teste, o ls nada mais é ele me identificar os nomes que estão associados a objetos no ambiente corrente, que nesse caso será o ambiente de execução. E aí ele me mostra os dois objetos, objeto underline AE e objeto X. Observe agora, parece que sintaticamente é a mesma coisa, mas semanticamente a gente vê que ocorre diferença. O comportamento é diferente na próxima execução. Aqui agora eu uso uma chamada de função e agora eu estou usando a atribuição de um argumento na função pela posição. Como eu só tenho x como argumento, eu simplesmente agora estou usando ls sem associar o argumento, identificando o argumento específico. Mas então será o seguinte: aqui em teste significa dizer que o resultado de ls será atribuído para o primeiro argumento. Mas observe, semanticamente, isso daqui tem diferença semântica com relação a essa execução. ls estará sendo avaliado no ambiente de execução da função, que no nosso caso, ou melhor, no ambiente de execução não, perdão, no ambiente de chamada dessa função. Teste aqui está sendo chamado no ambiente de chamada que para nós é o ambiente global. Então perceba, na hora que eu peço teste ls parêntese, fecha parêntese, que é o primeiro argumento dessa função teste x, o retorno será apenas o objeto teste, que significa dizer que no meu ambiente global eu apenas tenho um objeto, que é um objeto cujo o nome teste está associado a ele, que é uma função. Internamente, não existe nada, porque a gente sabe que o ambiente de execução ele só existe no momento da chamada. Uma vez que foi chamado, executado as linhas de comando e dado o retorno do resultado da função, esse ambiente ele some, ele se elimina. Significa então dizer que nessa linha de comando, ls ele captou os nomes apenas do ambiente de chamada da execução do teste, que foi justamente a própria função. Então veja que, apesar de nós pensarmos que temos resultados iguais, observamos que semanticamente ocorrem diferenças nessas duas situações. Para nós entendermos que, de fato, o ls ele irá captar de acordo com o ambiente de chamada, eu criei uma próxima função agora, teste2, e lá dentro eu criei 3 objetos e no final eu chamei teste, que foi essa função aqui. Só que aqui dentro em teste eu uso justamente por posição e dou o valor para o primeiro argumento pensando em termos de posição, que é uma das formas que nós podemos chamar as funções, atribuindo aos seus argumentos. E aí eu chamo ls e peço para que o valor de ls seja atribuído ao objeto x. Observe agora que quando eu chamo teste2, o resultado que me torna é justamente os nomes objeto teste1, teste2 e teste3. Por quê? Porque a captação na chamada da função teste, ele estava justamente no ambiente de execução, ele foi chamado no ambiente de execução de teste2.
e aí ele acaba captando apenas esses 3 objetos. Entenderam a diferença semântica dessa chamada de função? Bem, uma outra coisa que pode acontecer ainda como característica dessa condição e dessa diferença entre a atribuição usando a flechinha e a igualdade é um outro caso em que eu chamo teste e perceba que aqui internamente eu estou atribuindo x a ls, né? Tentando captar os nomes associados ao ambiente, e você vai observar que desse mesmo modo, apesar de eu ter aqui um x, em que esse x ele pode passar a impressão que é o x do argumento, e na realidade não é, quando eu uso isso aqui, eu estou usando a mesma situação em termos de comportamento, pensando na atribuição dos argumentos por posição. Então, veja, a captação desse objeto aqui, ele inicialmente ele vai pegar os valores, no caso, ls vai captar os valores do ambiente de chamada de teste, só que no ato da criação, da execução dessa linha de comando aqui interna, foi-se criado no ambiente de chamada, que é o ambiente global de teste, um nome que se associa a um objeto, que são os valores, os nomes da captação do resultado de ls, que é do ambiente global, em que, quando eu chamo teste, ele me retorna apenas, veja, o ls ele captou apenas os nomes que estão no ambiente de chamada. Inicialmente, só existia teste. Ao ele ter chamado, ele viu o teste, ainda x não tinha sido criado. Depois que foi executado ls, é que esse nome se associou a esse resultado. E aí, quando eu o executo novamente, observe que teste, agora, além do nome teste, aparece o objeto, um objeto cujo nome x estava associado a ele. Então, perceba que nós temos, de fato, diferenças sintáticas. Essa flechinha aqui, essa atribuição, ela foi criada no ambiente de chamada, que nesse caso aqui é o ambiente global. Então, perceba que isso tudo, além do propósito da aula, que é o comportamento da avaliação que existe nos argumentos de uma função, é nós entendermos, por fim, de que a atribuição de nomes a objetos, nós utilizamos a flechinha, e a inserção de valores a argumentos, nós utilizamos a igualdade. Isso não é só uma forma de tentarmos escrever de acordo com as boas práticas de como se escrever um código, mas a gente sabe agora que existe semanticamente diferenças entre essas duas simbologias, entre essas duas funções. Era isso que nós queríamos mostrar para vocês, e por fim falarmos de um último ponto, que é quando nós atribuímos argumentos, valores padrões a determinados argumentos. Como é que nós podemos entender internamente se o resultado desse argumento ele veio do usuário ou de fato ele veio padrão? A gente pode utilizar a função missing. Ela nos dá um retorno true ou false para identificar. Às vezes, por implementação, por alguma situação, nós precisamos entender se esse argumento, o valor dele veio de usuário ou padrão criado pelo próprio desenvolvimento da função. Então, aqui a gente consegue observar no resultado de missing, argumento, aqui quando eu executo a chamada teste, o argumento de arg, ele veio do padrão, que é o retorno 5, ou ele foi inserido pelo usuário. Aqui a gente observa que o valor foi 5 e o retorno é true. Significa dizer
que ele é um argumento padrão, não foi inserido pelo usuário. No caso, agora, quando eu insiro o valor 4 para o argumento arg, a gente vai observar que o resultado de missing agora é false, significa dizer que o usuário, ele fez a inserção do valor para esse argumento, e o argumento e o valor é 4. Essa é só uma forma técnica de tentarmos captar essas informações. E aí sim, era isso que nós queríamos mostrar para vocês nessa videoaula de hoje. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.